Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 13 de abril de 2021, às 14 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 10/2021, da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2021. Ata número 10 de 2021. Aos 12 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marlon Prágio Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prágio Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, convidou a senhora Cleia Neutzlin, primeira suplente do Partido Progressista, o PP, para fazer a entrega de sua declaração de bens, seu diploma, prestar seu juramento e assinar o termo de posse. E em ato contínuo, o senhor presidente declarou-a empossada. Logo em seguida, o senhor presidente deu início ao processo de votação ao cargo de vice-presidente da mesa diretora. Solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos líderes de bancada para que os mesmos indicassem nomes de candidatos ao cargo. Os líderes de bancadas do PDT, PSDB e MDB não indicaram vereadores para ocupar o cargo, e o líder da bancada do PP indicou o vereador João Pedro Berwald para o cargo de vice-presidente. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada de todos os vereadores para que todos exerçam seu direito a voto. Todos os vereadores votaram no vereador João Pedro Berwald, o qual foi eleito vice-presidente por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o vereador João Pedro Berwald assinasse o termo de posse e ocupasse seu lugar na mesa. E, em continuidade, o senhor presidente, sendo líder da bancada do PP, indicou a vereadora Cleia Neutzlin para a Comissão de Finanças e Orçamento. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 9 de 2021, da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 34 de 2021, subscrita pelo vereador Marlon Tadeu Prágio Centeno, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fez uso da tribuna. Como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu por início a ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 2 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo. Neste momento, o vereador Fábio fez o uso da palavra para pedir adiamento de votação, porém não concluiu seu pedido, devido à falta de energia elétrica. O senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para aguardar o retorno da energia. Retomando a sessão e sem o retorno da energia, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de abril, às 14 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após delida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 12 de abril de 2021. Alexandre Borchardt, presidente. Marlon Prágio Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Peço ao vereador Fábio
que conclua seu pedido da solicitação de adiamento de votação. Senhor presidente, senhores vereadores, cara colega vereadora, meu muito boa tarde. Presidente, dando continuidade, então, ao que foi pedido por mim na sessão de ontem, em relação ao adiamento de votação desse projeto de lei de 12 contratações, senhor presidente. Se o senhor me permite, senhor presidente, além de continuar, eu queria só fazer uma correção, senhor presidente, para não ficar, não ser injusto com ninguém, e eu, na tribuna ontem, mencionei a questão dos convênios que ficou da administração passada, as coisas que estão por vir, né, e citei como exemplo até emendas do deputado Daniel, do deputado Afonso Ram, do deputado do MDB, o Alceu Moreira. Esqueci, o Marlon, me desculpe, também dizer e deixar registrado, senhor presidente, que através também do vereador Marlon, através do deputado Afonso Mota, que foi conquistado também na administração passada, uma emenda de R$100 mil para aplicar na saúde. E também parabenizar o mesmo, e também dizer ao vereador Mano, que eu sei que, embora não foi vereador na legislatura passada, mas ainda tem emenda do deputado do PSDB, o Daniel, e eu sei do quanto o vereador Mano está correndo para que nada aconteça e que venha, de repente, a se perder essa emenda. Então, não poderia deixar de registrar isso, senhor presidente, para não ficar... Porque, como eu só citei a questão dos outros, para não deixar ninguém de fora. Senhor presidente, então, dando continuidade, alguns esclarecimentos sobre a questão do pedido de adiamento, senhor presidente. É difícil de lembrar até onde a gente parou, mas a questão, acho que em relação à contratação referente à área da saúde, acho que ficou bem esclarecido, né? Referente ao médico, ao farmacêutico e à fisioterapeuta. E eu estava me manifestando em relação à questão dos serviços serviços gerais, onde o município está pedindo 5, né? E na justificativa deles, eles consideram até por 3 meses, eu até salientei que a gente pode até melhorar isso, né? Poderia se fazer daqui a pouco até por 6, prorrogável por mais 6, né? Que seria 1 ano, que é o que a lei permite, até 1 ano, mas desde que a gente usasse o princípio do artigo 3º lá da lei 8.745, que é a lei que normatiza, que regulamenta o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Vou repetir, o artigo 3º diz o seguinte, que o recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, o tal do PSS. E ainda diz mais no artigo 3º, que seja feita de forma de uma ampla divulgação. O que quer dizer tudo isso, senhor presidente? Que não pode simplesmente, o prefeito tem autoridade, autonomia para destinar os cargos de confiança, né? Os cargos comissionados, mas a partir do momento da questão de contratação, e justamente por isso veio leis para normatizar e regulamentar isso, que seja feito através de processo de seleção. Essa é a maneira mais certa, mais correta, né, que nem eu citei ontem, né, onde a democracia prevaleça, que a gente faça com que o princípio da constitucional da impessoalidade seja pleno. Então, assim, ninguém é contra a contratação, mas que se faça da forma correta, como manda a lei. Então, a minha opinião, que nem eu disse, por isso que eu pedi o adiamento, senhor presidente, para que daqui a pouco o executivo, sei lá, reformule, né, e daqui a pouco possa se fazer uma coisa
até bem melhor do que eles nos trouxeram. Da forma que está, não, no meu ponto de vista, é totalmente inconstitucional. Não vejo embasamento legal para fazer dessa forma. Mas tudo bem, isso é uma opinião minha, né? Se vier para casa, vir a ser discutido, a ser votado em plenário, o plenário é soberano, vai saber o que fazer. Em relação, isso é a questão mais em cima dos servidores, né? Os 5 servidores, senhor presidente. E em relação também à questão da servente, uma servente, vou pegar aqui a justificativa do Executivo, contratação de uma servente, considerando a necessidade perante a abertura do abrigo municipal para abrigar emergencialmente 2 crianças em vulnerabilidade, por orientação do Conselho Tutelar e por decisão judicial em anexo, tendo em vista que as serventes que o município dispõe estão envolvidas 24 horas no posto de saúde devido à Covid-19, bem como na confecção de marmitas para os alunos que estão tendo aulas online. Uma justificativa que, como eu elogiei muito a justificativa referente ao médico e ao enfermeiro, essa eu faço uma crítica, senhor presidente, até porque o município possui, eu estou com a listagem aqui, o município possui 24 serventes concursadas, 24. E aqui na justificativa diz que estão envolvidas 24 horas no posto de saúde devido à Covid, e bem como na confecção de marmitas. Ou seja, até pouco tempo atrás, o próprio vereador Marlon fez um pedido de informação, uma indicação, né, vereador? É referente que Um requerimento. Um requerimento, desculpa. Que as crianças não estavam recebendo marmita. Então, tem algo que não está fechando nessa informação. Se a justificativa deles dizem que está confeccionando marmitas, e se as crianças não estão recebendo marmitas, tem alguma coisa que não está fechando. Mas vamos mais adiante. Em relação aos 3 monitores, a justificativa do Executivo diz o seguinte, senhor presidente: a contratação de 3 monitores, considerando a necessidade perante a abertura do abrigo municipal para abrigar emergencialmente 2 crianças em vulnerabilidade, por orientação do Conselho Tutelar e por decisão judicial em anexo, tendo em vista que os monitores estão confeccionando e fazendo as entregas das atividades que estão sendo entregues aos alunos, bem como colocando em ação o plano de contingência para a volta às aulas. Uma justificativa também um pouco meio questionável, senhor presidente, porque nós temos 10 monitores concursados no município, né? Então, também não vejo o porquê, de repente, até de efetivar essa contratação, senhor presidente. Não que eu deixar bem claro, porque senão as pessoas acabam distorcendo as coisas. Não que eu seja contra, se o município realmente precisa, já falei, volto lá no artigo 3º da Lei 8.745. Façam um PSS, um processo seletivo. Senhor presidente, e em cima disso, passo a leitura, então, do parecer do IGAM. Em relação a serviços gerais, né? Serviços gerais eu já falei, né? A necessidade de servidores para uma vaga de servente, 3 vagas para monitores, encontram colocada de forma correta, visto a necessidade desses servidores para atuarem no abrigo municipal, que, pelo que relato na justificativa do projeto, encontra-se fechado e agora precisará ser aberto. Óbvio que esse parecer foi antes, né, da decisão, que agora teve uma audiência dia 9, né, onde eu, pessoalmente, já fiz contato com a assistente social. As crianças, 99,99%, o pai vai
a juíza vai conceder a guarda ao pai. Tanto é que esse final de semana as crianças já foram ficar com o pai, a própria prefeitura já levou alguma coisa de bens das meninas, e pelo que o assistente social me relatou, vai se passar mais aí 2 finais de semana que a juíza determinou que fosse meio que pausado, então que elas vão passar com o pai. Então, assim, resumo da história, as crianças vão voltar para a guarda do pai. Automaticamente, senhor presidente, a contratação, a justificativa cai por terra, correto? Porque se as crianças voltarem à guarda do pai, e esses 3 monitores e a servente, justamente a contratação era para cuidar justamente dessas 2 meninas, senhor presidente, não justifica. E, além disso, senhor presidente, posso atestar ainda que a questão é que existe no próprio portal da transparência, eu tenho aqui em minhas mãos a compra direta, ou seja, o número de empenho 532, senhor presidente, datado do 1º/3, tá? Que é como serviço de cuidador. O empenho 534 de 2021, datado do 1º/3. O empenho 535, de 2021, datado do 1º/3. Todos esses 3 como serviço de cuidador para o abrigo da criança. Depois, eu tenho o número de empenho 680, datado de 17/3, como cuidador, serviço de cuidador. O empenho 681 de 21, datado do dia 17/3, também de serviço de cuidador. O empenho 682 de 21, datado de 17/3, também como esse é já de serviços de servente, para abrigo. E o empenho 683, datado também do 17/3, também sobre o material serviço de cuidador. Ou seja, senhor presidente, essas pessoas já estão trabalhando, provavelmente por RPA, né, o recibo de pagamento autônomo. Então, como já está datado o 1º/3, 17/3, não vejo necessidade alguma na contratação, desta forma, que fique bem claro. E ainda, senhor presidente, tem, a nível de serviços gerais, que nem o executivo atesta, relata que está deficitário, existe também um empenho 781, 2021, e o 780, perdão, e o 781, os 2 datados do 31/3, para a contratação de serviços gerais. Ou seja, independentemente de passar por aqui, a prefeitura está igual contratando por recibo de pagamento autônomo, o que for. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, para poder tentar encerrar essa minha manifestação, dizer, senhor presidente, que de forma alguma, pelo menos do meu posicionamento, a gente é contra a contratação, desde que se faça da forma correta, senhor presidente. O que não pode é que nem ontem eu relatei, o que não pode acontecer, e a gente tem que parar com isso, né, e que sirva de lição para os próximos, e que as pessoas que estejam nos escutando saibam, né, que o mesmo dinheiro, o mesmo imposto que paga o salário do prefeito, que paga o salário do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores, o mesmo dinheiro devido a impostos que paga todo o funcionalismo no geral, tanto comissionados como concursados, como contratados, né, são todos oriundos de impostos pagos pelo contribuinte. Então, assim, o que não pode acontecer, senhor presidente, é que a pessoa assuma o cargo do executivo e não proceda conforme a lei, ou seja, fazendo um processo, que nem eu disse, democrático,
onde use do que está na lei, de um processo seletivo que dê oportunidade iguais a todos os que vão se inscrever. Essa é a forma correta de se fazer. O que não é aceitável, o que não é que deixa a gente assim triste, é ver que as pessoas vão para uma campanha. A gente sabe, ninguém precisa esconder nada aqui, a gente sabe como é que é a forma. Se promete emprego, depois bate lá na prefeitura, quer o emprego, e corre para meter contrato emergencial e vem parar nas nossas costas. E aí dizem, aí tiram fora e dizem, não, depende dos vereadores. Gente, pare e pense. O vereador tem que votar, por isso que nem a Cleia ontem fez um juramento aqui, né, que é observar as leis, cumprir a Constituição Federal, cumprir a Constituição Estadual, né? Então, se a gente faz um juramento que a gente diz que a gente tem que observar as leis, e as leis estão aí. Então, o correto é o que está na lei. A lei manda assim. E, principalmente nesse ano, em especial de ano de pandemia, né, é pior ainda, senhor presidente. Então, assim, que fique bem claro que ninguém aqui é contra a contratação. Pelo contrário, se realmente... Eu até acho, senhor presidente, que nem no caso de monitor, temos 10 monitores concursados, eu até acho que é pouco. Eu acho que é pouco, porque ali a casa ali a escolinha demanda de muito monitor, mas faça do processo certo, né? Do processo seletivo, né? É a mesma coisa dos serviços gerais, também acho, até porque nesse momento, e o próprio executivo nos mandou, a relação aqui dos funcionários temos três funcionários de serviços gerais afastados por grupo de risco. Concordo que a gente precisa, né, a questão de manutenção de bocas de lobo, limpeza no geral, a gente acabou antes da sessão, conversando em relação até a questão das academias ao ar livre, que muitas vezes está no meio da grama alta, né? Então precisa desse pessoal, mas que façam da maneira certa, que façam um processo seletivo, simplificado, o que diz na lei. Eu não quero mais nada do que o que diz na lei, senhor presidente. E para encerrar, e tanto para justificar, senhor presidente, até... Só para concluir, vereadoras, para nós poder dar andamento no trabalho da casa. Exatamente. Só para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, no relatório final do parecer do IGAM, diz o seguinte, senhor presidente, olhem bem, uma informação importante que se encontra ausente, vejam bem, uma informação importante que se encontra ausente no projeto de lei e em sua justificativa é a forma de seleção dos candidatos às vagas. O IGAM deixou bem frisado no seu parecer, vereadora Cleia, uma informação importante que se encontra ausente no projeto de lei e em sua justificativa é a forma de seleção dos candidatos às vagas. Essa informação deve constar no projeto de lei e a forma escolhida precisa respeitar o princípio constitucional da impessoalidade. É nada mais isso que eu estou pedindo. Por isso que fiz questão de fazer o adiamento, que o Executivo repense a fórmula que ele quer fazer. Se ele quiser manter assim, vai vir a plenário, uns vão votar a favor, outros vão votar contra, não sei o que vai acontecer, mas que fique bem claro, senhor presidente, para as pessoas que estão nos escutando, que às vezes querem trabalhar, querem uma oportunidade de emprego, e, vamos supor, não tem concurso público, até porque a 173 não permite, né? Querem trabalhar, e às vezes está sendo meio que direcionada a coisa. Façam da maneira correta, processo seletivo simplificado, que seja feito um edital, que seja abertas as inscrições, né, tanto para os serviços gerais, como para os monitores, senhor presidente. É isso que eu peço, e vou fazer, só para concluir, senhor presidente, que eu fui fazer uma comparação ontem, e eu não gosto de ser injusto com ninguém. Quando eu citei aqui ontem, que no mandato passado da ex-prefeita Selmira, em 4 anos, senhor presidente, eu falei que ela tinha contratado
40 pessoas. E realmente essa informação está correta. 40 pessoas em 22 leis. Foram 22 leis para 40 contratações, 40 pessoas contratadas. E fiz a comparação aos últimos 4 anos do atual prefeito, o Ivan, e eu falei que ele tinha contratado 121. Eu me equivoquei, senhor presidente. Foram 121 leis. Foram, no total, em pessoas, 241. Ou seja, em 4 anos, a ex-prefeita Selmira contratou 40 pessoas. E o prefeito Ivan, 241 pessoas. Só para corrigir, para não ficar... Porque eu citei que ele tinha contratado 121. Na verdade, é 241. Foram 121 leis. Obrigado, senhor presidente. Por mim, era mais ou menos isso, senhor presidente. E peço, encarecidamente, que o Executivo reveja, se ele quer refazer, que eu acho que é a maneira mais correta, porque seria injusto para com nós, que seja mandado separado, né, para a gente avaliar, e a questão do processo seletivo. Caso contrário, cada um vai achar da maneira correta a votar. Daqui a pouco, se alguém achar conveniente até acionar o Ministério Público, porque está totalmente fora dos parâmetros da lei. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 03/2021, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 3 de 2021. Poder Executivo. Institui o programa Desenvolver Turuçu para atrair investimento e gerar empregos e dar outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 5 de abril de 2021. Geison Messias, time presidente. Marlon Prágio Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 5 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Carvalho, relator. Marcelo Paunoff, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei institui o Programa para Desenvolvimento de Emprego e Renda, Desenvolver Turuçu, objetivando a atração de empreendimento, a geração de empregos e cria sua Câmara Normativa. Em discussão. Em votação. Artigo 1º aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. É instituído o Programa de Investimentos para Desenvolvimento de Emprego e Renda, Desenvolver Turuçu, com a finalidade de incrementar empreendimentos destinados ao desenvolvimento econômico do município e à geração de emprego e renda. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, para atingir os objetivos do programa, a conceder benefícios fiscais, financeiros e materiais para empreendimentos já instalados no municípios ou que nele pretendam se instalar, que expandam, ativem ou reativem a geração de emprego ou renda. Parágrafo 1º. Para habilitação dos benefícios previstos nesta lei, os interessados formularão requerimento à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças,
fundamentando e acompanhado de projeto e documentação exigidos por decreto que regulamenta esta lei. Parágrafo 2º. A Secretaria de Administração, Planejamento, Finanças terá o prazo de até 30 dias. Parágrafo 3º. Os benefícios fiscais relativos às atividades a ser desenvolvidas pelo empreendimento podem ser os seguintes: 1. Isenção de até 100% sobre o imposto de qualquer natureza, ISSQN. 2. Isenção de até 100% do imposto sobre propriedade predial territorial urbana, IPTU. 3. Isenção de até 100% do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, relativo a imóveis incorporados ao ativo do interessado. 4. Isenção de até 100% das taxas municipais. 5. Isenção de até 50% sobre o consumo de água. Parágrafo 4º. Os benefícios materiais podem ser os seguintes, relativos a atividades e a ser desenvolvida pelo interessado. Primeiro, doação de terreno do município ou sua venda, com o prazo de até 60 meses para pagamento ou uma carência de 6 meses a contar da entrada em operação. Em operação do empreendimento, incentivado, atendido o cronograma do projeto. Segundo, execução das seguintes obras: a linha A, drenagem; a linha B, asseguramento de condições de tráfego e vias de circulação e acessos a elas; a linha C, limpeza e preparação de terreno; a linha D, terraplanagem. Parágrafo 6º. Nos casos referidos no parágrafo anterior, a Prefeitura assegurará o comodato de equipamentos, com respectivos operadores, ficando ao empreendimento a responsabilidade por gastos com insumos, tais como combustíveis, óleos lubrificantes e hidráulicos, concreto asfáltico e seu transporte. Parágrafo 7º. A concessão de benefícios dependerá de lei de iniciativa do Poder Executivo, que fixará o prazo de vigência deles, e se fará acompanhar de parecer da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças. Parágrafo 8º. A concessão dos benefícios será formalizada mediante instrumento contratual, com a integral definição dos compromissos assumidos pelo município e pelas empresas beneficiárias. Parágrafo 9º. Ficam proibidas de realizarem doações em prol das campanhas eleitorais na cidade às empresas que adquirirem o programa Desenvolver Turuçu. Parágrafo 10º. A empresa beneficiada pela presente lei compromete-se a realizar a contratação de mão de obra de ao menos 50% de residentes do município de Turuçu. Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir, até porque, que nem eu citei ontem até, que esse projeto de mensagem 013 ia entrar, e a gente até já meio que debateu isso aqui com o próprio prefeito e com o doutor Agner, e eu salientei naquele momento que já existia uma lei meio no mesmo caminho. Não sei de que forma o Executivo, sou totalmente favorável ao projeto, não deixando dúvidas disso, mas eu gostaria, senhor presidente, só para salientar, até pelo que o secretário acabou de ler, nesse projeto de lei 1061, a lei, né, 1061 de 2013, na qual na ementa diz que estabelece incentivos à instalação de indústrias, institui o Programa de Desenvolvimento Econômico e Industrial e cria o Conselho de Desenvolvimento Industrial e dá outras providências. Senhor presidente, lá no artigo 5º dessa lei, né, já existente no município, na seção 1, artigo 5º, que trata sobre incentivos, diz o seguinte: o município, independentemente dos incentivos financeiros, dos incentivos referidos nos artigos anteriores, poderá colaborar com as empresas, indústrias, através de serviços de terraplanagem, redes de água, esgoto pluvial, energia elétrica, telefone, execução de calçamento, cessão de uso de imóvel público ou sublocação de imóvel locado pelo município, desde que as condições do imóvel sejam imprescindíveis à execução das atividades da indústria beneficiada, sempre levando em conta
a importância da atividade econômica para o município e os recursos orçamentários alocados a esta finalidade. E logo em seguida, senhor presidente, até porque isso que me paira a dúvida, né, porque lá no seu artigo 7º, ficou criado o CDI, o Conselho de Desenvolvimento Industrial. E até assim, para a questão de esclarecimentos, porque o artigo 7º diz que fica criado o Conselho de Desenvolvimento Industrial, CDI, como órgão consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo nas questões relativas à política de apoio, incentivo e desenvolvimento industrial no município de Turuçu. E lá no seu artigo 9º, diz o seguinte, senhor presidente, o CDI compor-se-á de 7 membros, com a seguinte representação: 2 do setor industrial, 1 do setor comercial, 1 dos trabalhadores urbanos, 1 dos trabalhadores rurais e 2 do Poder Executivo, entre os quais o secretário municipal de Indústria e Comércio. Então, para vocês terem uma ideia do quanto meio que confunde a cabeça da gente, que, na verdade, nem existe mais o cargo de secretário municipal de Indústria e Comércio. Mas a lei está aqui. Tá? E só para também, senhor presidente, e isso é uma questão que eu acredito que o jurídico lá, o doutor Agner, vai pesquisar. E outra coisa também que me preocupa, senhor presidente, é a questão da lei de responsabilidade fiscal. Eu estou aqui com o artigo 14, senhor presidente, que diz o seguinte, da lei de responsabilidade fiscal: a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes: atender ao dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1º, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E inciso 2º, o 2, é estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Só para deixar explanado que, de forma alguma, a gente, acho que é o grande anseio de todos nós, que se busque a geração de emprego, mas também temos que nos preocupar com a lei. Então, me preocupa muito nessa parte, principalmente do 100% de ISS, né? Não sei como que um Tribunal de Contas, de repente, do Estado vai entender dessa forma. Pensaria eu que poderia ser reduzido de até 75, mas já que veio assim, daqui a pouco vão dizer que eu fui contra, então só relatei para evitar daqui a pouco problemas futuros. Tá, senhor presidente? Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Artigo 3º, aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os empreendimentos beneficiados pelo programa previsto nesta lei deverão complementar seus investimentos em até 24 meses, se o projeto não demandar prazo maior, mediante parecer favorável da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças. Parágrafo 1º. O não cumprimento do prazo acima ensejará: 1. O cancelamento de qualquer compromisso assumido pelo município. 2. O dever de ressarcir o município em valores por este calculados, com vencimento imediato todos os benefícios fiscais, financeiros ou materiais já usufruídos. Parágrafo 2º. A dilatação do prazo referido no caput deste artigo dependerá de justificativa comprovada das razões do atraso na complementação dos investimentos autorizados por lei. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º.
Artigo 5º. Os empreendimentos beneficiados pelo programa instituído por esta lei deverão permanecer em território municipal pelo dobro do tempo dos benefícios. Parágrafo único. Se não permanecerem em território municipal pelo tempo referido no caput deste artigo, aos beneficiados serão aplicadas as disposições dos parágrafos do artigo 4º desta lei. Em discussão. Em votação. Artigo 5º aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. As alterações societárias em empresas beneficiadas pelo programa instituído por esta lei não implicam a perda de benefícios, mas sua manutenção depende de parecer favorável da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. A concessão de benefícios previstos no programa instituído por esta lei não dispensa a obrigatoriedade de comprovação da regularidade no cumprimento de obrigações aqui estatuídas e da outras exigências legais e regulamentares. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo a emitir... Artigo 8º. Fica obrigado o Poder Executivo a emitir relatório anual e enviar ao Poder Legislativo acerca do desempenho do programa tratado nesta lei, informando, sem prejuízo de outras informações, a relação das empresas beneficiadas, o número de empregos gerados, o custo econômico dos benefícios concedidos. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Fala o 11, eu vou discutir. Artigo 11. Artigo 11º. O Poder Executivo regulamentará essa lei para a sua fiel execução no prazo de 30 dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 23 de março de 2021. Ivan Eduardo Tcherdim, prefeito municipal. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas que nos assistem, só para deixar registrado, tá, nos anais da casa, que pulou do artigo 8º para o artigo 11º, para que depois não sejam colocados outros artigos sem terem passados aqui. Então, tá, esta lei pula do 8º para o 11º. O porquê, eu não sei. Esse até deveria ter visto nas comissões, mas não sei dizer. Senhor Continue em presidente, discussão. isso é, na verdade, uma coisa até bem complicada. Temos que ver até com o nosso jurídico, porque eu desconheço esse tipo de... sinceramente, o projeto é ótimo, a gente precisa de emprego, coisa e tal, mas o que o vereador, o que o secretário mencionou agora é uma coisa de ver com o nosso jurídico. Vamos suspender uns 5 minutos. Faltar 2 artigos numa lei tão importante como esta é meio complicado, né? Vamos suspender, então, por uns 5 minutos ali para... Tá bem? Está suspenso por 5 minutos.
Retornando os trabalhos da casa, então. Releitura do artigo 11º, então. Artigo 11º. O Poder Executivo regulamentará esta lei para sua fiel execução no prazo de 30 dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 23 de março de 2021. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Em discussão. Senhor presidente, como já havíamos discutido anteriormente, antes da pausa, né, vou pedir para que seja feita, então, uma emenda ao projeto e renumere o artigo 11º para artigo 9º. Coloco em discussão a emenda. Em votação. Aprovado por unanimidade. O artigo 11º foi aprovado com emenda por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 3/2021, que institui o programa Desenvolver Turuçu para atrair investimento e gerar empregos e dar outras providências, foi aprovado com emenda por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte? Senhor presidente, eu quero. Senhor presidente, vou, a partir de hoje, começar nas minhas orações, que realmente a gente consiga, o Executivo consiga atrair realmente e desenvolver, e acho que é um anseio de toda a nossa comunidade, principalmente pela geração de emprego. Até se sabe por terceiros que está havendo movimentação lá no Peckham House. Para nós até não veio nada, até acho, de certa forma, já teria que ser vindo para nós alguma coisa. Passei lá, já vi que tem até um poço artesiano, né? Então, quer dizer, e para nós não chegou nada, né? Então, estranha muito esse tipo de atitude. E dizer, senhor presidente, que fico muito contente e torço muito que realmente isso aconteça. Eu só separei, senhor presidente, algumas leis existentes já no nosso município e que se encaixam junto a este projeto de, Desenvolver Turuçu, né? Da mensagem 03. E eu acho pertinente, até porque aquele dia aqui com o prefeito e com o assessor jurídico, o doutor Agner, ele até ele nos colocou que não sabia da existência dessa lei, não era do conhecimento dele, né? E aí eu até citei para ele o número da lei. Mas, assim, só para citar, senhor presidente, nós temos, primeiro, a lei complementar, né, o nosso Código Tributário, que tem que levar em consideração, fazer uma análise profunda em cima do Código Tributário. Nós temos a Lei 157, de 99, que diz o seguinte, é a lei que regulamenta o parcelamento do solo urbano, de construção, e trata do plano de desenvolvimento do município de Turuçu e dá outras providências. Embora ele tenha sido revogado o parágrafo 1º do artigo 1º pela Lei Complementar 01. Depois nós temos, senhor presidente, a Lei 384 de 2003, que também veio alterar artigo da 157 e acrescentar parágrafos. É uma lei importante também, que entra na questão de pedidos de aprovação de projeto de construção, tudo na área de indústria. A própria lei, senhor presidente, 709, de 2009, que diz que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Ali foi citado justamente esse quesito. Depois a 971 de 2012, que alterou o artigo 1º da 709. Eu estou citando aqui, senhor presidente, leis que vêm de encontro
a esta lei. A própria Lei 720, que para mim é uma das mais importantes, né, em relação ao tema exposto, que é a lei que instituiu a Lei de Diretrizes Urbanas do município e de outras providências. E a 1046, que alterou o artigo 10 do parágrafo 1º da 720, a própria Lei 724 de 2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, outra coisa importante, a 726, que instituiu as taxas de licenciamento ambiental, né, ali se fala em isenção de taxas, né, tanto incentivos como taxas, ou seja, nós temos a taxa de licenciamento, nós temos a taxa, até pela 1226 de 2015, a taxa de vigilância, fixa os valores das penas, multas e infrações sanitárias. Nós temos a 1295, que instituiu o Programa Municipal de Educação Fiscal no município. Nós temos a 1298, que aprovou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? A gente não sabe qual empresa é, se vai ter resíduos. Então, assim, tudo leis que vêm de encontro a... Eu só separei, senhor presidente, justamente porque até para ajudar o doutor Agner, na hora da formulação, eu já fiz meio que uma coleta em relação a algumas leis importantes que deva ser embasado. Sem falar, né, na 298, da criação da SEMA, né, e as suas alterações, como a 538, a 828, a 1039, a própria 537, né, que não diz ali a questão de contribuição de custeio de iluminação pública, né, provavelmente aonde se instalar vai haver iluminação pública, né, não sei se vai ser isento ou não, né, porque a iluminação pública vem através da conta da CE, como a sua alteração lá, 680, que mudou as alíquotas, e as próprias leis que nem eu citei já para ele aquele dia, né, a questão dessa 1061, da 841, que aparentemente dizem que não se enquadra, mas, na verdade, a 841, ela tanto é para microempresa como empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. Então, ela se enquadra em 3. Né? E a própria 1123, que nem eu citei ontem, que é uma lei que ela simplifica e que o município, até então, no meu ponto de vista, está pecando, porque nós temos que valorizar o que é nosso. Né? Se nós temos lei que nos ampara... tem artigo dessa lei... Para concluir, vereadora. Já termino, senhor presidente. Para os colegas que leiam a Lei 1123. Ela é super importante até para debater com os comerciantes, porque tem comerciantes, às vezes, senhor presidente, que nem sabe que pode participar da licitação. Né? Então, assim, para ser habilitado. Né? Então, 1123, uma lei muito importante, para vocês passar, caso ter algum comerciante que às vezes não seja atendido ou coisa parecida, para buscar habilitação. Seria isso, presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição. Boa tarde, colegas vereadoras, colega vereadora. Dá os parabéns à Cleia, sucesso. Um sucesso ao Marcelo Paulo na nova empleitada dele, que vai precisar, né? E assim, esses dias... O Geiso fez o pedido de informações das roçadas, né? Nós temos que saber criticar, mas também tem que saber elogiar, né? Na semana passada, fui para o lado da São João ali, uma boa parte. A patrola já passou para o lado da São Domingos, já está uma boa parte roçada. Quer dizer, a secretaria está fazendo a sua parte, né? Só vamos ver se tudo se encaixa para fazer um pouquinho mais ligeiro aí, que todo mundo está precisando aí, tá bem? A palavra continua à disposição. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa e pessoal que nos assiste pelo Facebook. Gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas à vereadora Cleia, meus parabéns a você e seus familiares por essa conquista, e desejando, desde já, uma boa sorte nessa nova empreitada. Gostaria também de agradecer a visita do deputado Daniel Treziak, que esteve sexta-feira no nosso município,
para realizar a entrega de uma reta escavadeira, através de uma emenda parlamentar sua. Estavam presentes diversas autoridades, estavam o presidente da Câmara, o vereador Pedro, né, e também estavam a executiva do PSDB de Turuçu, né, representada pelo Tavinho, o Pedro Mutuca e o nosso vice-presidente, o Gilmar Krieger. Também gostaria de agradecer aos ex-vereadores, a Vilma e o Gilson, que ajudaram muito para que esse equipamento conseguisse chegar ao município de Turuçu. Também na sexta-feira já dei os parabéns ao Marcelo e desejei muita sorte nessa nova empreitada dele, né, que vai ter que... A gente sabe, né, que esse equipamento, até já falei para ele no dia, né, que vai vir de encontro a recuperação das estradas, as drenagens pluviais e os serviços nas casas dos agricultores, né. Conforme o vereador Fábio se pronunciou também, eu já estive falando com relação à pavimentação da Avenida Arthur Lange. Eu estive falando com a Janaína e com a engenheira Suzana, e eles me informaram que, com relação ao convênio, já está o projeto tramitando na Caixa Econômica Federal e já está na verdade, nos finalmente, né? Espero que em seguida possa estar agora conseguir dar essa notícia a vocês do início da obra, né? Já aproveitando também que o deputado estava no município, né? Eu já aproveitei e já em conversa com o prefeito, já começamos já a alinhavar já para uma nova emenda para o município, né? E gostaria também de desejar uma ótima semana a todos. Obrigado. A palavra continua à disposição ainda. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário da casa e via Facebook, boa tarde. Primeiramente, queria desejar as boas-vindas à vereadora Cleia, né, dizer para ela que parabéns pela conquista, dizer também que, embora alguns pequenos desajustes na campanha, coisas que acontecem, a campanha é um momento que a gente está acelerado, está focado num só objetivo, dizer que, colega, pode contar comigo para o que precisar, tá? Vai ter meu telefone aí também num grupo de WhatsApp da Câmara, estou à disposição para ajudá-la, para ensiná-la a usar o tablet, o que for preciso, tá? Estarei à disposição e desejar que faça um bom mandato, né? Faça um bom mandato para que a senhora possa dar orgulho para as pessoas que votaram na senhora, que é o que a gente mais quer, né? Sua família e todas as pessoas de Turuçu. Então, seja bem-vinda e sucesso nessa caminhada. Também desejo, assim, ao, então, secretário Marcelo, secretário de Agricultura, né? Sucesso e força aí nessa caminhada. E dizer também para ele que, provavelmente ele vai estar nos escutando, que a Câmara estará à disposição para o que for preciso. Sendo em prol da comunidade, a gente está aqui para servir. Desejo a todos os colegas um bom final de terça-feira e uma boa semana de trabalho. Um abraço. A palavra continua à disposição. Eu gostaria de agradecer a recepção que eu tive aqui e a oportunidade de poder trabalhar com vocês, colegas, em prol do município. Muito obrigada, viu, a todos. A palavra continua à disposição. Continua à disposição a palavra. Eu também quero agradecer a Cleia, né, que teve uma boa sorte aqui também na Câmara de Vereador. Sucesso para ela, né? E parabenizar ela, né? E também, né, que nem o Júnior estava dizendo, né, desejar para o Marcelo uma boa sorte também para ele, né? Porque não vai ser fácil, claro, né? Mas eu acho que se ele dar uma boa força ali, ele vai conseguir manter as estradas, a agricultura
E que nem diz o Júnior lá na Colônia São Domingos, para São João, já estão passando, né? Já passaram lá um bom tanto, né? E o outro pessoal tem um pouquinho mais de calma que vai chegar lá também, né? Porque não tem como fazer tudo de uma vez só, né? Um lugar de cada vez, né? E desejar uma boa sorte a todos. Um bom final de semana para todos. A palavra continua à disposição. Bom, gostaria de deixar as boas-vindas para a colega de partido, a Cleia Noitz, né? Sucesso ao secretário Marcelo Ponoff. Agradecer também ao meu vice-presidente, agora João Pedro Berwald, colega vereador. E dizer para os colegas, agradecer também pela compreensão, né? De ontem para hoje e tudo, né? Isso em pró do município, né? Que a gente tem procurado fazer sempre o melhor, sempre entrado num bom acordo nessa casa. E que a gente possa continuar fazendo isso, respeitando a decisão de cada colega vereadores, né? Seria isso aí. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar no dia 19 de abril de 2021, às 17h30. Tenham uma boa tarde, Deus abençoe a todos e está encerrada essa sessão.